Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade para a nossa série Homens e Mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a vida de Maria. Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, que significa rebelião. Maria, mãe de Jesus, ocupa uma posição única na história humana, como a mulher escolhida por Deus para conceber Jesus, o Salvador do mundo. A Bíblia se refere a ela por 17 vezes em todo o Novo Testamento. A maioria das informações que encontramos sobre Maria foi registrada não com o propósito de falar unicamente dela, mas para confirmar a divindade, a missão messiânica e o cumprimento profético da vida de Jesus. Maria vivia numa vila chamada Nazaré, localizada ao sul da Galileia. Era noiva de José, um homem temente a Deus. Ele também vivia em Nazaré. Sua origem humilde e pobre é praticamente inquestionável. Ninguém de origem abastada viveria em Nazaré. Provavelmente de aparência simples, trajava roupas não refinadas, tecido em casa e tingido de marrom claro, de modo a esconder as manchas que naturalmente resultariam do fato de viver em um pequeno vilarejo sem recursos e com ruas sem calçamento. Somente as pessoas com posses podiam usar roupas de seda ou dar-se ao luxo de usar roupas brancas. A Bíblia nada revela sobre o nascimento de Maria ou sua infância. Ela é mencionada pela primeira vez na ocasião da concepção de Jesus. A Bíblia não fala sobre sua genealogia. No entanto, um livro apócrifo do século III d.C. diz que seus pais se chamavam Joaquim de Nazaré e Ana de Belém. Maria tinha também uma irmã chamada Salomé, casada com o pescador Zebedeu. Sendo assim, os discípulos Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram primos de Jesus. A vida para uma jovem mulher no Oriente Médio daquela época era difícil e perigosa. As mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe e propriedade de seus pais e maridos. Eram ensinadas sobre as habilidades como donas de casa, tais como cozinhar, tecer, costurar e limpar. Aos 12 anos, em geral, a menina era submetida a exames regulares, usualmente feitos por parteiras, e tão logo apresentassem os primeiros sinais de puberdade, era declarada apta para o casamento. Embora seja assustador para nossa cultura, aparentemente, era por volta dessa idade que Maria tinha quando foi desposada por José, 12 anos. Nenhuma relação conjugal acontecia até que a noiva fosse viver com o marido. Ter relações conjugais antes desse tempo era considerado um ato de adultério severamente punido. O homem seria alvo de disciplina de ordem religiosa, mas a mulher poderia ser apedrejada até a morte. E foi dentro desse contexto histórico e cultural que o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou que ela conceberia e daria luz a um filho. Essa criança seria chamada de Filho de Deus e receberia o trono de Davi. Maria, por ser virgem, questionou Gabriel sobre como isso poderia acontecer. O anjo lhe disse: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá da sua sombra, e por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus." Gabriel informou também a Maria que Isabel, uma prima dela já bem idosa, estava grávida. Maria, então, em uma demonstração real de fé, submeteu-se à vontade do Senhor. Maria foi imediatamente visitar Isabel,
futura mãe de João Batista. Assim que Isabel ouviu sua voz, o bebê em seu ventre pulou de alegria e ela foi cheia do Espírito Santo. Isabel louvou divinamente ao Deus de Israel, porque lhe fora também revelado que Maria daria luz ao Salvador do mundo. Se considerarmos a sociedade judaica da época, a descoberta de Maria grávida antes do casamento resultaria em imediata acusação de adultério, e por ser noiva de José, sua vida estava nas mãos dele. José planejou terminar o relacionamento em secreto para não humilhá-la e deixar que ela vivesse a desonra de estar grávida e solteira. O Senhor, porém, revelou-lhe por meio de um sonho que aquela criança fora gerada pelo Espírito Santo e o exortou a tomar Maria como sua esposa. A tradição sugere que Maria tenha vivido em Éfeso com o apóstolo João ao final de sua vida e ali tenha morrido. Jesus havia entregado a responsabilidade a João de cuidar de sua mãe após sua crucificação. Os textos bíblicos concordam que depois do nascimento de Jesus, José e Maria viveram como marido e esposa e experimentaram a bênção de ter uma grande família. E podemos concluir que ela foi um exemplo de submissão a Deus ao crer e aceitar a bênção e o desafio de gerar o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Bom, para mim, além de Maria ser um exemplo de submissão a Deus, porque ela estava ali pagando um preço alto, né, ao conceber Jesus daquela forma sobrenatural, porque ela era apenas noiva de José e ela corria um risco de ser apedrejada, de perder a vida, de ser mal falada, de sofrer preconceito, perseguição. E ela creu incondicionalmente na promessa de Deus através do anjo Gabriel, e ela se submeteu à vontade soberana de Deus para a vida dela. E sabe, ela é um exemplo de fé porque ela creu em algo que a olhos humanos era totalmente impossível. E não somente o exemplo de Maria, mas todos os dias eu tenho trazido o exemplo de alguém da palavra de Deus que foi um grande exemplo de fé, de alguém que creu em coisas grandiosas e sobrenaturais da parte de Deus, começando lá desde o primeiro dia, quando Deus fez uma grande promessa a Abraão de que ele seria um pai de multidões, que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aqui a gente vê o anjo Gabriel visitando Maria e prometendo para ela algo que aos nossos olhos carnais parecia completamente impossível de acontecer. Mas Maria era uma jovenzinha, uma moça de fé, quando ela foi visitada pelo anjo. Eu tenho certeza de que ela foi escolhida a dedo por Deus, de que ela tinha um coração bom, e foi a pessoa certa, preparada pelo Senhor para gerar Jesus, para ter esse grande privilégio e essa bênção. Mas sabe, o que eu queria marcar o teu coração hoje é para que você pense, será que a sua fé hoje ela está baseada só naquilo que é possível a olhos humanos de acontecer, só naquilo que é fácil de acontecer? Será que você está limitando o agir, o poder de Deus? Ou será que você tem tido uma fé de Abraão, uma fé igual a de Maria, para crer no impossível, para crer no sobrenatural? É essa fé que Deus quer que a gente tenha. E eu tenho certeza que esse é um dos pontos que Deus está mexendo nesses dias. Não só na vida de vocês que me ouvem aí do outro lado, mas na minha vida também.
para que a nossa fé seja alargada, esticada e a gente creia incondicionalmente em Deus, porque a palavra dele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente precisa crer que ele existe, ele é galardoador daqueles que o amam, que o buscam. Então que a gente tome hoje o exemplo de Maria, que a gente possa se submeter à vontade de Deus, independente do momento que a gente esteja vivendo hoje, que a gente possa ter um coração mesmo de serva, humilde, que nem o dela, que disse que se faça tudo conforme a vontade do Senhor e que a gente creia incondicionalmente nas promessas de Deus, porque Ele é todo-poderoso e não há nada impossível ou difícil demais para Ele. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia e eu peço que você não perca o estudo de amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre a vida do Senhor Jesus. E por isso mesmo vai ser o estudo mais especial, porque a gente vai estar falando da pessoa mais especial, que é o nosso Deus. Amém? Te espero lá, que Deus te abençoe.